Olá, camaradas, professor Valmir Arruda, dando início a mais um projeto aqui do Sindifse, o Sindipapo. Então já peço para vocês nos acompanharem aí no nosso canal do YouTube, compartilhar esse conteúdo. E hoje, no nosso episódio de estreia, a gente tem aqui dois convidados muito especiais. Aqui, minha colega de longas datas, de longas lutas, né, a professora Artemis Martins, e nosso companheiro Davi Lobão. Ambos fazem parte da coordenação geral do Sinasef. Então, hoje eles estão aqui com a gente para bater esse papo, conversar um pouquinho sobre essa conjuntura, sobre campanha salarial, sobre quais são as expectativas para esse governo Lula que se iniciou, que a gente pensava que ia ser um pouco mais tranquilo, e se iniciou já tumultuado com aquela tentativa de golpe. E a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, convido a todos os nossos filiados, filiadas, servidores, servidoras, todos e todas a compartilharem esse material, estarem junto conosco aqui nesse novo projeto, tá? Então, queria ouvir a saudação inicial de vocês, né? Já começo com um tema que eu acho que é um ponto de partida para a gente entender o que foi esses últimos anos de governo Bolsonaro e como nós chegamos nos dias de hoje, né? Acho que dentre a luta sindical, o que nós mais podemos destacar foi a luta contra a PEC 32, que foi, sem dúvida nenhuma, a nossa maior vitória, né, Davi Lobão? E acho que vocês, durante essas 14 semanas que se sucederem em Brasília, vão poder falar um pouquinho. Então, deem a saudação inicial e, por favor, já nos relatem aí como é que foi essa luta contra a PEC 32. Acho importante você, servidor, servidora, se inteirar do que aconteceu, de como é que foi esse processo, para a gente ver como a gente começou a derrotar Bolsonaro lá atrás, nessa luta aí, durante o ano de 2021, tá? Artemis, por favor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, apesar de me sentir em casa, né? Estou em casa. Estou feliz que o nosso sindicato, a nossa seção, esteja aí inovando também. Isso sim é inovação, tá? Inovação que serve à classe trabalhadora. Com essa nova linguagem, essa possibilidade de trazer mesmo questionamentos, questões que no cotidiano a gente ouve falar, às vezes, até mesmo na atividade sindical, mas a gente não entende muito bem, e às vezes até na pressa ou na correria, principalmente para nós mulheres que muitas vezes não temos condições de participar ativamente desses espaços, a gente fica até com vergonha de perguntar, vergonha de não saber, né? E eu acho que esse espaço aqui permite muitas possibilidades, do ponto de vista da informação, né, do que está acontecendo, do que aconteceu, e também da própria formação, para a gente se sentir mais à vontade, inclusive, para aprender, para discutir. Afinal, formação política precisa ser uma formação permanente. Para não me alongar muito, eu queria destacar que, na luta especificamente sobre a PEC 32 de 2020, essa PEC que diz respeito à reforma administrativa não é um projeto de agora, claro, já é um projeto aí que se arrasta desde os anos 90 e veio aí com tudo para se consolidar a partir do golpe, né, numa tentativa de culminar com uma reestruturação do Estado. Então, é uma perspectiva de fato, desmontar o Estado. E aí, é importante dizer que quando a gente fala de Estado mínimo, né, essas pessoas que falam sobre que o Estado é muito grande no Brasil, que o Estado gasta muito com folha de pagamento, etc., além de não se sustentar dentro dos próprios órgãos, né, organismos internacionais como a OCDE, que mostra que, proporcionalmente, o Brasil está entre os últimos países, os países menores colocados, né, menos colocados, ou em pior colocação, agora faltou a palavra, na proporção entre servidores públicos, né, os atendimentos, os agentes públicos e a população. Então, a gente, na verdade, tem um déficit muito grande de servidores públicos para atender à demanda da nossa população, e parte do desmonte dos serviços públicos explica isso, e essa reforma administrativa vem consolidar
né, a partir dessa narrativa, vem querer consolidar o desmonte desse Estado, na perspectiva de ser um agente fomentador das políticas públicas, das políticas sociais, que garanta a proteção, que cuide da população, para ser um Estado muito grande para os ricos, para os bancos, para o sistema financeiro. Então, não existe Estado mínimo. Existe Estado mínimo para quem? Então, nessa proposta da reforma administrativa, ela seria meio que dar uma carimbada, bater o martelo, como é? Martelo batido, ponta virada? Tipo isso. Para tornar o Estado brasileiro nisso. Então, acho que a luta contra a reforma administrativa, a PEC 32, na verdade, foi uma luta pela vida. E dentro do governo Bolsonaro, né, desse período do governo Bolsonaro, acho que das principais lutas, né, além da luta pela vacina, da luta pela vida, né, contra a fome, para garantir o auxílio emergencial para as pessoas, para as famílias que ficaram mais vulneráveis ainda durante o período da pandemia, foi garantir mesmo que essa reforma não passasse, porque negar, desmanchar o Estado e destruir os serviços públicos e a carreira dos servidores públicos é retirar da população brasileira o direito à garantia do acesso aos direitos sociais. Obrigado, Artemis, né? E assim, ressaltar que esse Estado mínimo, como você bem colocou, ele na verdade, é mínimo para quem? Né? É uma pergunta que a gente, quando você vai para olhar para a materialidade, para os números, isso de fato não se sustenta. Né? Basta a gente pensar que o serviço público brasileiro representa 1/4 do que é o serviço público americano, por exemplo. Né? Só a indústria bélica americana é tudo isso. Então, é completamente dissociado da realidade. E aí, saudar novamente, ouvir meu camarada Davi Lobão, aqui, né, a respeito, o sujeito que mais esteve em Brasília, acho, nesse tempo todo, né, praticamente vai receber a chave da cidade, né. Então, Lobão, primeiro, obrigado, viu, camarada, por aceitar nosso convite, é muito bom estar aqui conversando contigo. Valeu, querido, eu queria agradecer o convite do Sindicif, mas me sinto em casa, tá? Porque nós somos uma rede formada por 39 institutos, 2 Cefetes e a Escola Pedro II, e nós não queremos parar aí, né? Para registrar aqui a vitória memorável que tiveram os companheiros do IMES, Instituto dos Surdos, e do Instituto Benjamin Constant, Instituto dos Cegos, que nós estamos defendendo que eles venham para a rede. E 2 diretores muito progressistas, né, tomaram posse lá agora, parabenizar eles. Então, eu me sinto em casa em qualquer desses locais, né, em qualquer desses institutos, porque é a minha rede e a rede que eu trabalho. Olha que o destino foi muito cruel com a gente, né? As 2 principais derrotas do governo Bolsonaro, principais e únicas, inclusive, né? Derrota no governo Bolsonaro no Congresso Nacional, né? Se deram em PEC 32. Foi 2 PEC 32. A PEC 32 de 2020, que era a PEC da reforma administrativa, que nós derrotamos e não permitimos que ela seja aprovada, e a PEC 32 de 2023, que é a PEC da transição, que foi uma grande vitória da classe trabalhadora, de conseguir os R$600, mais 150 para cada filho que está na escola e devidamente vacinado, e que liberou 145 bilhões de reais para aumentar o orçamento da educação, que a Comissão de Transição dizia que não chegaríamos ao final do ano, os institutos federais e as universidades, né? Aumentar o orçamento da saúde, porque o SUS não chegaria ao final do ano no seu trabalho efetivo, tá? Colocar dinheiro, né, para Minha Casa Minha Vida, porque não tinha nenhum centavo para a construção de casas populares para o povo pobre brasileiro. Então, as 2 PEC 32, uma a gente reprovando, outra a gente aprovando, foram as 2 grandes vitórias que nós tivemos. Eu costumo dizer o seguinte, né, que a PEC 32 de 2020 nos deu a responsabilidade de fazer 14 lutas, 14 períodos de luta. 14 meses de enfrentamento e 14 semanas de concentração em Brasília. Então, do seu lançamento à sua derrota foram 14 meses. Nós tivemos lá na Resistência. E eu queria registrar aqui uma coisa muito interessante, que foi o ato que nós tentamos fazer nacionalmente no dia 28 de outubro, logo depois do lançamento da emenda da proposta de reforma administrativa, que nós chamamos ato em todo o Brasil, no dia 28 de outubro, Dia Nacional do Servidor, em defesa do serviço público contra a PEC 32. Quem estava nesses atos, um olhava para o outro e dava vontade de chorar. Porque lá em João Pessoa, por exemplo, nós fizemos um ato estadual, nós reunimos assim, algo assim, em torno de 25 pessoas. Né? 25 pessoas, não passou disso.
Então nós olhávamos e dizíamos, poxa, eles vão aprovar isso. E o que é aprovar isso? Aprovar isso era aprovar o famoso artigo 17A dessa PEC 32, que privatizava todo o serviço público, independente da sua utilidade para a sociedade. Agora, o mais agravante, isso é mais agravante, além de privatizar, sabe o que é que eles faziam? No artigo 17A, eles doavam as estruturas físicas ao ente privatizador. Aquele organismo que privatizava, aquele que ia lá, ganharia de graça. Olha, se você pegar os nossos institutos, que existem em mais de 650 cidades do Brasil, em várias cidades, lá na Paraíba isso é muito comum, o principal auditório da cidade é do nosso instituto, o principal ginásio de esporte é do nosso instituto. Então, imagina uma estrutura dessa construída com dinheiro do povo, ser entregue gratuitamente a um ente privatista, a um órgão privatizador, a um dono. Ele não ia comprar, não, ele ia ganhar. Isso era a PEC 32. Agora, mais do que isso, para além dos nossos interesses pessoais de vida, a PEC 32 acabava com o concurso público. A PEC 32, a reforma administrativa, os deputados poderiam agora indicar os seus. E eu conto uma historinha, que eu acho que é muito engraçada, da eleição de 1982, que naquela época não tinha concurso público, poderia ser nomeado por deputado. Um deputado lista 10 nomes e assina embaixo o nome dele, bota o nome dele, para ser nomeado em cargos, né, do estado da Paraíba de serviços gerais. Aí no outro dia saiu, ele fazia isso para ganhar voto, o deputado, juntou 10 nomes. Aí no outro dia saiu a nomeação. O deputado foi nomeado também. O cara que nomeou pensou que na lista do deputado, que o nome do deputado, que era o 10º, ele assinou para dizer, sou eu que o responsável. Sabe o que aconteceu? O pessoal acreditou que o deputado, que é o deputado, hoje não está mais vivo, o deputado Everaldo Agra, que o nome dele era mais um da lista para ser nomeado. E saiu no Diário Oficial a nomeação do deputado para serviços gerais do estado da Paraíba. Né? Quer dizer, muito engraçado isso, para você ver o grau de relação espúria que tinha entre o parlamentar do governo e as contratações do serviço público. Era isso que ia se dar. Agora, associa isso a algo muito interessante, que é a questão da demissão por desnecessidade. Ou seja, na PEC 32, o servidor público podia ser demitido por desnecessidade. O que é isso? O que é você ser desnecessário? Eu sou professor de matemática. Tenho lá 5 turmas. Dou aula em 5 turmas. Se essas turmas for passada para um professor contratado sem concurso público a serviço de um deputado, eu fico sem nenhuma aula. Eu passo a ser desnecessário? Eu posso ser demitido no outro dia? Então, olha bem, as nossas cabeças estavam em jogo nessa história. E eu vou concluir sobre a PEC 32, para a gente poder retomar mais coisas sobre ela, com a seguinte coisa que eu acho que é importante. O que é que ia acontecer com as nossas carreiras? Na PEC 32 dizia, elas serão discutidas em lei ordinária, logo após a aprovação da PEC. Hoje nós estamos fazendo campanha salarial. Sabe o que é que nós estávamos discutindo aqui? Se no caso o Bolsonaro fosse reeleito, nós estávamos discutindo a defesa da nossa carreira. Porque o que estaria em jogo, na discussão do Congresso Nacional nesse momento, era a extinção da nossa carreira. Nós teríamos carreiras mortas, né? E olhe bem, o voto de Damares, o voto desses caras eleitos aí, né? Mourão, etc., não seria nada favorável para a gente. Viva a luta dos trabalhadores, viva o sindicato que derrotou a PEC 32. E aí, Lobão, é legal você falar de todo o papel do sindicato nessa luta contra a PEC 32, porque aí a gente já pode trazer um outro tema, né, que eu acho que é um desdobramento, se a gente for pensar em toda a trajetória de tudo que aconteceu, exatamente que foi o papel do sindicato na campanha, na eleição do Lula, né? E aí acho que a gente precisa destacar, a gente deve destacar e não pode esquecer o papel fundamental do Sinasef, no Consinasef, onde nós aprovamos a consigna eleger Lula para derrotar Bolsonaro, né? E que assim, transforma os nossos sindicatos em espaços de organização para essa campanha, né? A gente faz a mobilização para essa luta e a gente entende que como o jargão que tem sido muito usado, né? Saímos do inferno, fechamos a porta do inferno,
que vencemos o fascismo, né? Vencemos o fascismo nas urnas, né? Acho importante a gente destacar como foi esse processo, né, dessa campanha. Queria ouvir um pouquinho vocês, e só falando também com os nossos servidores, nossas servidoras, nossos filiados, nossas filiadas. Nós estamos no YouTube, no canal do Sindifse, também vamos estar nos canais de podcast, então nos acompanhem, sigam, compartilhem, né, nos ajudem a divulgar mais esse canal, pra gente, esse canal de informação, né, um canal de formação e informação. E aí, Artemis, queria te ouvir também um pouquinho, né? Você que esteve aqui nas ruas com a gente, né? Que teve com a bandinha, que teve na aprovação do nosso comitê em favor da democracia. Queria te ouvir um pouquinho de como foi o papel dos sindicatos na campanha. A gente, aí, Lobão, nós derrotamos a PEC e derrotamos o Bolsonaro nas urnas, porque essa vitória também foi nossa. Quando eu penso nesse período de fazer sindicato, ser sindicalista, que eu não venha de uma experiência, né, entrei no sindicalismo em 2018, já no período da eleição de Bolsonaro. E quem viveu, né, esse período nos sindicatos durante o governo Bolsonaro, com a pandemia atravessada, não pode deixar de pensar, de relacionar uma coisa, inclusive, esse processo com as eleições, né? Então, hoje eu compreendo o sindicalismo, o sindicato, na verdade, como espaços de defesa da vida. Porque quando a gente defende os nossos direitos, quando a gente defende os direitos do povo, quando a gente, por exemplo, se coloca à disposição, porque não é comum, né? O Lobão, que tem mais experiência do que eu, sabe que nós, né? Sabe que, assim, historicamente, não são todas as entidades, não é comum uma entidade encampar uma campanha como a gente. Não, experiente, eu estou chamando de experiente, não velho. Não é comum a gente assumir que as entidades assumam, assim, se tornem praticamente comitês eleitorais. Não é. Mas a gente viveu, de fato, uma situação muito atípica. Assim como não era um papel dos sindicatos, durante o período da pandemia, por exemplo, fazer ações de solidariedade sempre, mas foi o Sinasef, inclusive, foi um das entidades que mais promoveu ações de solidariedade com as pessoas que estavam em situação passando fome, em situação de maior vulnerabilidade. A gente teve um papel importantíssimo, e aí eu digo todos os serviços públicos, servidores públicos, e nós do Sinasef também, durante a luta pela vacina. Eu acho que a gente não pode, depois aí que a Colisão Negra por Direitos vai para as ruas, né, contra o extermínio da população negra, durante o período da pandemia, inclusive, a partir disso é que as entidades começam a ir às ruas, ainda sem vacina. A gente se coloca, e aí eu lembro, né, impossível esquecer, a gente estava no primeiro ato que teve aqui em Fortaleza, né, sem vacina, todo mundo com medo ainda, com muita insegurança, de máscara, de face shield também, para poder se proteger, mas e deu um pouco dessa emoção, né, que o Lobão fala, assim, dessa angústia, mas ao mesmo tempo a gente sabia que não tinha uma outra alternativa, ou era isso, ou era a vida de todo mundo, né, em risco. Então, assim como a gente teve uma participação muito importante durante esse processo, também nas eleições, né, não seria diferente. Então, a luta pela vida, a luta por direitos, a luta pela vacina, né, pelo auxílio emergencial, e, inclusive, nós acabamos que pressionando o governo Bolsonaro para acelerar a vacinação para o restante da população, porque o fato da gente se colocar, por exemplo, nas atividades remotas, e aí gerou toda aquela tensão com o setor privado, etc. Então, parte da aceleração aí da vacinação tem a ver com essa pressão mesmo que nós fizemos, porque a gente sabe que o projeto do governo era não vacinar. Então, nessa mesma linha, a gente vai, né, sem medo, ou até com algum medo, mas eu costumo dizer, a gente bota o medo no bolso e vai, dizendo que precisamos eleger Lula para derrotar Bolsonaro, porque era uma tarefa urgente, era uma questão de sobrevivência, de vida, né? O Lobão até falou, a gente conversando, e ele chama atenção, acho muito interessante isso. Se a gente não tivesse conseguido derrotar o Bolsonaro nas urnas, hoje, 27 de janeiro, a gente já estaria as entidades já estariam sendo fechadas, não nos enganemos, né? Já tinha o documento do golpe pronto lá. Então, hoje a gente está podendo falar de negociação, hoje a gente está podendo falar de pensar
desafios para a educação, porque vai ter educação, e porque Lula foi eleito, e porque nós, né, enquanto servidores, enquanto entidade, discutimos muito bem né, a necessidade de nos engajarmos nessa luta, e porque a nossa categoria foi corajosa o suficiente para bancar e entender a importância dessa luta. E é legal, Artemis, te ouvir falar sobre a questão do medo, né? Porque a gente teve que botar o medo no bolso para ir para a rua, né? Eu estava até mostrando aqui pro Lobão, resgatando a foto do momento que a gente estava na rua, né? De máscara e tudo, com todo esse medo. E esse medo também, Lobão, a gente teve que botar no bolso na eleição. Por quê? Porque a gente não estava só lutando contra o adversário político. A gente estava lutando contra um projeto fascista, contra a extrema-direita que era violenta, né? Que é violenta, que é violenta, né? Que agride, que mata, né? Que destrói, que invade, que planta bomba, que queima carro, né? Então, assim, a gente também, durante a campanha, viu, Artemis, eu gostei da expressão, a gente também teve que botar o medo no bolso, e eu me lembro bem, acho que Paulo também vai lembrar, Paulo estava comigo, a gente foi para a reunião logo após o primeiro turno, Lobão, e o sentimento era muito ambíguo, né? As pessoas, ao mesmo tempo que estavam felizes, mas estavam receosas, porque era para ter ganho no primeiro turno, tudo, e aí, assim, mais uma vez eu trago que o papel decisivo do sindicato, né? A gente fez uma fala lá, que era exatamente isso, ó, nós ganhamos o primeiro turno e nós vamos ganhar essa eleição, nós vamos ganhar o segundo. E a gente tem que deixar o medo de lado, tem que adesivar o carro, tem que usar vermelho, tem que ir pra rua, né? E tenho certeza que isso foi importantíssimo. E aí, camarada, queria te ouvir sobre essa questão. Eu vou começar dizendo o seguinte: se você viu as cenas da comunidade Yanomami, os índios, e não se sensibilizou com elas, não chorou por elas, tem algum problema com você, querido. Porque eu consigo lembrar daquilo e dar vontade de chorar. Isso é o fascismo. Foi assim que ele fez com os Yanomamis, foi assim que ele fez com o povo pobre, foi assim que ele fez com os negros desse país. Matavam. Depois perguntava quem é. Um companheiro trabalhador preto foi na esquina comprar cigarro e na volta para casa foi assassinato. Porque ele trazia a carteira de cigarro na mão e o policial disse que parecia com um revólver. É brincadeira isso. Essa era a política de extermínio do governo Bolsonaro, que eu espero que ele seja julgado e condenado pelos órgãos internacionais. Essa é uma tarefa que nós temos que ter. Pelos órgãos nacionais, porque ele foi um assassino. Um assassino em série, matando muita gente. Não foi pouco. E aí eu queria o seguinte, antes de entrar nessa questão das eleições, dar aqui um abraço caloroso a todos e todas que durante aquelas 14 semanas estiveram em Brasília. Se não fosse aquela ação que os sindicatos promoveu, com muito esforço, com muita dedicação, durante 14 semanas seguidas em Brasília, juntando algo em torno de 1.000 pessoas, um pouco mais, um pouco menos a cada semana, nós não teríamos hoje a oportunidade de dizer que estamos a poucos dias de iniciar uma negociação sobre os nossos salários, sobre as nossas vidas, sobre as nossas carreiras. Nós não teríamos isso. Nós estaríamos aqui discutindo outras coisas. Outras coisas. Era se a gente ia existir, se a gente ia ser destruído, se a nossa carreira ia ser extinta. Vou dizer um dado para você muito interessante. Seguindo o roteiro dos decretos de Bolsonaro, o Instituto Federal da Paraíba hoje tem 300 vagas para ocupar imediatamente, pelas deliberações das portarias de Bolsonaro, tá? Isso aqui é bacana, cadê isso? Bolsonaro não encaminhou um código de vaga. Sabe por que ele não encaminhou nenhum código de vaga? Porque ele não ia fazer por concurso esse preenchimento. Ele abriu esse decreto para que se a portaria, se a PEC 32 da reforma administrativa fosse aprovada, ele imediatamente nomearia isso através de indicações dos deputados. E botaria para fora, por desnecessidade, aqueles que atrapalhassem a vida que eles queriam ter nos institutos federais. Era isso que estava no nosso horizonte. Sobre as eleições, eu queria registrar algo muito importante. E aí fazer assim, jogar confete mesmo no Sinasef e em toda a sua base. Sabe por quê, pessoal? Porque em maio de 2022, nós fizemos um congresso com mais de 600 delegados. Nesse congresso, a orientação jurídica nossa e de toda a consulta que fazíamos era que era um perigo o sindicato tirar uma resolução de apoio a uma candidatura, porque isso podia colocar problemas jurídicos para o sindicato.
Nós tivemos reuniões entre a gente. E nós fizemos o seguinte, não fazer isso, aí sim era um grande perigo. Porque a vitória de Bolsonaro ia acabar com o sindicato de uma vez só. E nós tivemos a coragem. O Sinasef foi o primeiro sindicato brasileiro a tirar uma posição clara, votada e aprovada em Congresso. Eleger Lula para derrotar Bolsonaro. Estava estampado nas nossas camisas, estava estampado nas nossas mídias, estava estampado. Enfrentamos a lei no Brasil, que a lei proibia o sindicato de fazer isso. Mas fizemos isso em nome das nossas carreiras, em nome da nossa rede, em nome do nosso trabalho, em nome das nossas vidas. Foi assim que nós fizemos. Os parabéns a cada uma. Então, esse processo foi um processo muito longo. E eu tenho um orgulho, digo isso com toda tranquilidade. Quando a campanha de Lula anunciou que estava com dificuldade de reproduzir materiais para que chegasse nos 4 cantos do Brasil, a nossa entidade, junto com outras entidades, fez cotinha e foi lá, fez material. Fez adesivo, fez panfletos, fizemos uma de bandeiras, fizemos um grande material para apoiar e fizemos corretamente. Foi algo muito interessante. As últimas semanas, lá na Paraíba, a campanha foi alimentada por esse tipo de contribuição sindical. Eu vou dar um dado a vocês, oficial, tá? Se você pegar hoje o TSE, você vai ver lá. Contribuições particulares para a campanha do Lula. 2 milhões e 100 mil reais. Contribuição para a campanha de Bolsonaro, 65 milhões. Essa é a diferença, pessoal. Essa é a diferença. 65 milhões contra 2. A vitória eleitoral que nós tivemos foi gigante. Foi gigante. Nós derrotamos o neofascismo, nós derrotamos o inimigo da vida, nós derrotamos tudo aquilo de ruim que estava com todo um aparato do Estado. Foi denunciado logo depois. 4 milhões de inserção no programa Brasil, como é o nome do programa dele? Aquele programa da 600, como é? Era Bolsa Brasil, Auxílio Brasil. Auxílio Brasil era o nome do programa dele, né? Mudou para Bolsa Família, ainda bem. Auxílio Brasil, né? O programa deles, 4 milhões de inscrições, faltando 2 meses para a eleição, de forma incorreta, ilegal. Para que isso? Compra de votos. A Globo foi fazer uma matéria na cidade do interior e viu lá eleições com compra de voto. Onde é que está os 16 bilhões do orçamento secreto de 2022? Porque a posição do TSE, que disse que o orçamento secreto era inconstitucional, barrou agora para 2023. Mas foi gasto em 2022 16 bilhões. Vamos ver de onde é que foi esse dinheiro, porque esse dinheiro foi para obras fantasmas. O deputado passou para o prefeito, que o prefeito assinou que recebeu e gastou na campanha. E com isso não construiu ponte, praças, saneamento, né, casas populares, várias coisas, escolas, creches, postos de saúde. Nada disso foi construído com esse dinheiro. Isso ele foi para a campanha. Eu não tenho dúvida que qualquer averiguação vai mostrar que os 900 mil votos de Carla Zambelli foi produto de muito desvio desse dinheiro. Não tenho dúvida que a fiscalização leva a isso. Então, pessoal, nós estamos de parabéns pelo que nós conseguimos e estamos muito felizes. Muito felizes. E sabe qual é a tarefa agora, pessoal? A tarefa é exigir. É ir para cima do governo com a paciência que nós temos tendo, exigindo o que nós defendemos, exigindo o que nós queremos, o que nós sonhamos. Porque, claro, nós estamos dentro de um governo de frente ampla. E você vai perguntar, Davi, foi importante? Olha, eu não sei, talvez a falta de qualquer pessoa nessas eleições podia nos tornar não vitoriosos, era ruim. Né? Então, se Alckmin não tivesse na eleição, a gente ganhava? Não sei, mas eu sei que com ele nós ganhamos. E ganhar foi importante. Então, eu não queria tirar ninguém desse time, foi bom. Agora, olhe bem, ele defende as nossas posições? Não, eu sou neoliberais, defendo Estado mínimo, sou neoliberais. E nós temos que fazer esse enfrentamento. Teve um indicador muito importante aí. Quando Lula divide o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 2 ministérios, passando o Ministério do Planejamento para um representante do agronegócio e deixando o Ministério da Gestão e Inovação na mão de uma servidora pública de esquerda, com livros publicados em defesa do serviço público, isso é um indicador importante, pessoal. Isso é um indicador importante. Isso vai gerar que nossos sonhos serão atendidos? Não sei. Vamos iniciar, vamos lutar, vamos se mobilizar. Eu só sei de uma coisa. Quem constrói a vida da classe trabalhadora é a sua luta, é a sua história, a sua organização. Se a gente não vier para dentro dos sindicatos, nós estaremos malfadados a ter uma vida muito ruim. São os sindicatos os grandes instrumentos responsáveis pelas nossas vitórias.
E exatamente em cima disso que você está falando, né, Lobão? Que assim, essa vitória eleitoral, ela nos permite agora voltar a sonhar, né? E voltar a poder pautar as nossas reivindicações, né? Os nossos anseios, tudo. E claro que fica muito evidente a caracterização desse governo, né, com todos os acertos que vem acontecendo e também talvez equívocos que a gente já tenha para trazer do governo, mas isso pelo menos nos permite agora usar um termo que foi mal apropriado pela direita, né, pela extrema direita. Agora a gente pode se jogar dentro das 4 linhas da Constituição, né, Temis? Que é a gente respeitar o jogo democrático, que não vinha sendo respeitado. Quando você tem esse volume de desvio de dinheiro, quando você tem essas negociatas acontecendo envolvendo bilhões, de fato, né, a gente tem uma problemática para se exercer uma democracia dentro, por mais que seja uma democracia burguesa, mas dentro dessa lógica, né? E aí eu quero ouvir os dois agora, em relação exatamente a essas reivindicações, né? De como agora, o que se vislumbra nesse novo contexto, né? Nesse novo governo, passada a euforia da vitória, o que a gente pode esperar desse novo governo? A gente tem escutado muito a questão do revogaço, né, da revogação daquele monte de PL, aquele monte de instrução normativa, né, e em específico para o sindicato, a IN54, né, que a gente foi um terror para a gente tentar se mobilizar nesse meio tempo, e ver também, né, ouvir também um pouquinho de vocês a questão da educação, né, Artemis, como é que a gente, um sindicato de trabalhadores e trabalhadoras da educação, né, como é que a gente, dentro desses revogaços, né, quais são as perspectivas que se apontam nesse novo contexto aí que a gente já está, né, desde janeiro. Na verdade, Lula vai ter o maior mandato da história, né? Porque são 4 anos e 2 meses, porque ele já começou a trabalhar desde o final do segundo turno. Então, queria ouvir vocês também em relação a isso. Bom, pensando nesses desafios, eu costumo dizer que, especificamente na educação, eu gosto de pensar que a gente tem 2 eixos, né, entre o eixo econômico, o eixo objetivo da estrutura da educação, e o eixo subjetivo, ou o eixo ideológico, curricular, do que a gente que trabalha no campo, né, especificamente do que a gente pensa sobre formação, sobre projeto de sociedade, sobre aquilo que a gente quer formar, ou que tipo de pessoas nós queremos formar aqui no Brasil. A gente estava no período de barbárie, né? Então, eu acho que a gente estava e é doloroso mesmo, quando o Lobão trouxe aí a questão dos Yanomamis, a gente estava naquilo. Eu acho que, infelizmente, só tomou visibilidade agora, mas era isso que se perpassava a nossa condição, ou a condição da maior parte da população, e hoje a gente tem um marco civilizatório, né, para jogar, para discutir e disputar e fazer exigência a partir de um marco de civilização, de um marco de dignidade e dentro do campo democrático, que é nisso que a gente trabalha. Então, para a educação, eu penso que a gente, até pelo caráter de frente ampla, pela disputa e a própria constituição dos ministérios, da equipe de transição, e por saber que, sim, a educação, historicamente, é sempre um campo de disputa do setor privado, dos setores econômicos, porque, sim, ela que prepara a sociedade objetivamente, ou seja, a partir do domínio técnico, né, da formação profissional, mas também subjetivamente, né, com a discussão e a adequação de subjetividades que estejam ali sujeitadas, que sejam convenientes, que absorvam e apenas reproduzam uma lógica de exploração, uma lógica de degradação da exploração do trabalho e da própria vida. Então, a gente vai ter que lutar muito, primeiro, por financiamento, por aumentar a nossa fatia no orçamento. A gente é histórico aí a luta pelos 10% do PIB para a educação. A gente nunca chegou nem perto disso.
né? Então, a gente precisa começar a pautar isso novamente, né? Começar a pensar a educação como um investimento social e começar a discutir e exigir que as fatias, né, do orçamento sejam mais robustas para as políticas sociais, entre elas a educação. A gente vem aí com... se a gente pegar uma série histórica dos últimos, 10 anos da educação, eu não vou conseguir aqui reproduzir de cabeça ano a ano, mas a gente vai ter em média de 3,5, 3,8 de investimentos do orçamento para a educação, se a gente fizer uma média. Durante o período da pandemia, 2020 e 2021, que não tinha, né, nem vacina, a gente teve investimento de 2,9 do orçamento para a educação, quando a gente precisava fazer modificações na infraestrutura das escolas, adquirir insumos e equipamentos para garantir a segurança sanitária, ou seja, não foi. E o acesso, né, à justiça digital. E aí é um exemplo, né, do que a gente precisa retomar do ponto de vista do orçamento. Mas também parte dessa estrutura tem que ser, desses investimentos, tem que ser retomado, sim, na recuperação das nossas carreiras. Então, não existe educação, não existe serviço público sem os seus trabalhadores bem remunerados, né, com condições dignas de trabalho e de remuneração, e também a ampliação desses concursos, né, a incorporação aí dessa força de trabalho. E do ponto de vista ideológico, já me encaminhando para o final, eu penso que a questão do... É muito importante lembrar que a gente derrotou o Bolsonaro nas urnas, mas ainda temos que derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita, né, nas ruas. Não, se a gente pensar na educação, isso se materializa no Escola Sem Partido. É muito nítido isso. O ataque, né, à extrema-direita, da extrema-direita aos professores, aos profissionais da educação como um todo, mas as tentativas de desmoralização, de desqualificação das universidades, dos institutos federais, das escolas, enfim, todas as fake news. E, além disso, as tentativas de intimidar, de proibir determinadas discussões ou determinadas temáticas dentro da escola, pautadas, inclusive, de uma perspectiva moral, né, uma suposta moralidade superior em defesa de uma suposta família, de uma suposta pátria, de uma suposta cidadania, que a gente está vendo aí que nenhuma cabe, na verdade, começam com esse do âmbito moral, mas se a gente aprofunda a análise, a gente percebe que ela também esvazia o currículo, esvazia a formação desses estudantes. Porque quando eu digo que eu não quero, quando eu quero proibir, quando a extrema-direita, aliás, quer proibir as discussões no campo da sociologia, da filosofia dentro da escola, ela não está só querendo coibir o pensamento crítico ou a discussão sobre a diversidade, sobre temáticas que fazem parte do ponto de vista humano, social, mas ela também está retirando a capacidade, o direito da classe trabalhadora, que é a juventude trabalhadora que está aí, a maior parte nas escolas, nas instituições públicas, de acessar aos conhecimentos que foram historicamente produzidos, né, de ciências, de tecnologia, de cultura e arte. Então, acho que tem currículo, tem BNCC, tem reforma do ensino médio, tem o Plano Nacional de Educação que vence ano que vem, a gente tem que estar atento a discutir. Então, do ponto de vista também do currículo, dos materiais didáticos e do próprio ensino, a gente tem muita coisa a disputar ainda. Artemis, essa tua reflexão, né, me faz também, me remete aos tempos de pandemia, né, meio que a gente, foi um termo que acabou se apropriando, né, um ditado que a gente trocou o pneu com o carro andando, sem ter step. Eu acrescentaria isso, né, sem ter esse pneu, porque de fato foi uma novidade, isso desvelou a falácia do amplo acesso, né, que essa democratização digital ela não existia, né, e ainda é um processo. Do homeschooling também, a gente pôde comprovar que é uma grande falácia, né? E a gente poder retomar o debate sério sobre a educação, né? Mesmo com todas as críticas que nós temos ao atual, né, ministro e ao modelo do Ceará, né, que está sendo aí enaltecido, né? E aí aproveito para falar que nós estamos dentro de uma livraria, tá? O espaço... a Livraria Lamarca, queríamos aqui agradecer pela cessão do espaço, né, que fica aqui na Avenida Universidade de Fortaleza, no Ceará, né, o Sindifse, ele é a seção do Sinasef aqui
somos 29, 30 e poucos campos, né? Que nós damos conta aqui, são 35 campos no total. A gente cobre, acho, 33, né? E o Colégio Militar, Escola Naval. Então, só para contextualizar quem está nos assistindo, né? Hoje não choveu em Fortaleza, viu, Lobão? Tinha chovido muito esses dias, então hoje não choveu. E quem vier em Fortaleza, vem aqui conhecer, né, a Livraria Lamarca, além de ter livros que possibilitam a perspectiva crítica, né, progressiva, você ainda vai ter uma comida gostosa, você vai ter um ambiente bastante interessante. Então fica aqui o convite. E por favor, né, sem querer ser repetitivo, mas se inscrevam aí no canal, compartilhem, né, escutem nas plataformas de podcast. A ideia é que a gente consiga ter o maior alcance possível, né? E aí, meu camarada, que você está acostumado com o calor da Paraíba, né? Sei que, como um bom paraibano, né, deve sofrer muito naquele clima seco de Brasília, mas eu queria te ouvir, Lobão, sobre como tá, agora sendo até mais objetivo, como tá essa questão do revogaço, né, lá o Sinasef, faz parte do Fonasef, ele entregou, não foi um documento, né, com várias solicitações de revogações, de coisas em comum. Fala um pouquinho pra gente como é que tá esse processo, né, esse processo de negociação, tudo. E aí, se você quiser já emendar aí, que eu acho que é o que todo mundo está querendo ouvir, sobre a campanha salarial, né? Se quiser ir dando pequenas pinceladas, mas é um assunto que a gente vai já aprofundar mais. Mas dá um panorama geral para a gente aí, por favor. Vamos fazer o seguinte combinado. Vamos deixar a questão salarial, então, para um outro momento, porque eu quero falar bem direitinho sobre a questão salarial, que tem muita coisa interessante nessa história. Eu tô vendo aqui, viu, pessoal? Vocês estão vendo aqui, o computador do Lobão é cheio de planilha, ele é professor de matemática financeira, né? E vai ter os cálculos para apresentar pra gente. Então, olha bem, pessoal. No revogaço, nós solicitamos todos aqueles instrumentos normativos, todas as portarias, todos os decretos do governo de Bolsonaro, que causam prejuízo a gente do ponto de vista de sermos trabalhadores e também do ponto de vista de sermos educadores. Tem algumas discussões que são PLs, que são propostas mais difíceis de ser revogadas e que merecem uma discussão mais profunda. Vou dar um exemplo de uma, a reforma do ensino médio, que é uma grande batalha que nós travamos, que é pela sua revogação. Isso não se faz por um decreto. Você precisa ter uma discussão para que vá ao Congresso e que se reformule ela. Mas tem outras que podem ser de caráter imediato. Vou dar um exemplo. A 10.723, aquela que impede os processos que estão em andamento, né, das redistribuições. A pergunta que nós temos que fazer para essa discussão é, por exemplo, redistribuição é bom ou é ruim para o serviço público? Eu acho que é excelente para o serviço público. Porque o trabalhador, a partir das suas redistribuições, pode ir ao seu local de moradia com a sua família, perto dos seus, e trabalhar com mais atenção ao trabalho. Não aquele cara que fica esperando o final de semana para viajar para casa, não aquele cara que fica esperando as férias para viajar para o estado que é bem longe. Então, a redistribuição é uma forma de reorganizar o trabalhador a partir de dar a ele condição plena de trabalho e melhorar o seu aspecto de trabalho dentro do serviço público. Eu tenho um reitor, inclusive, que dizia uma coisa muito interessante. Eu troco um código de vaga por quem quer vir para aqui, desde que o currículo me atenda, tranquilamente. Porque num concurso eu posso aprovar um cara que já entre aqui no Instituto Federal da Paraíba de costa, já querendo sair. Enquanto o cara que vem para a redistribuição está vindo porque ele está querendo vir para cá. Então, se o currículo dele me atende, maravilha. Então, primeira coisa, redistribuição é bom para o serviço público. Então, vamos exigir essa revogação imediata. O que aconteceu? O governo ainda não iniciou o processo de negociação. A última informação que eu soube, né, da CETEC, por exemplo, é que sequer a equipe da CETEC está pronta, apesar de já ter o secretário-geral, que é o Getúlio Xavier, né, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, aposentado, que teve, inclusive, uma participação decisiva na construção da nossa rede. Viu? Ele foi um dos elaboradores desse projeto. Ele tem uma divergência comigo. Ele tem uma divergência comigo muito forte. Lobão, quem é que não tem uma divergência contigo, camarada? Ele disse que quando ele vê meus textos, ele fica com raiva de mim quando ele lê aquilo. Onde é que está a divergência que eu tenho com o Getúlio? É o seguinte, eu parto do princípio do trabalho que o companheiro Roberto Lé fez e escreveu sobre a fundação da nossa rede, que é uma deliberação do Banco, né, Interamericano, do BID,
que não foi só aqui no Brasil, foi na Argentina, foi no Uruguai, foi em vários locais do mundo. E qual era o sentido da construção da nossa rede? Era manter o mesmo trabalho que as escolas de artifícios fizeram, que eu fui aluno de escola técnica fizeram, que o Cefet fizeram. O que era? Escola de pobre para você continuar pobre. Isso eram nossas escolas. Então, por exemplo, quando eu olhei para o meu professor e disse, olha, não quero esse emprego, eu vou fazer vestibular, o meu professor lá da Escola Técnica Federal de Sergipe quase me dava um murro. Ficou com raiva de mim. Como assim, rapaz? Você está trabalhando na melhor empresa? Sim, mas o salário é salário de fome. Eu quero ser engenheiro, não quero ser só técnico. Eu vou fazer vestibular. Ele se sentiu agredido. Como era que o aluno que ele dedicou a esse aluno uma atenção especial, porque eu fazia projetos com ele. Eu me lembro que eu fiz o primeiro eliminador de pilha lá, né? aqueles transformadores lá, junto com esse professor. E ele se sentiu agredido por mim, porque eu não queria trabalhar na empresa que ele reservou a vaga para mim, que era a Energip, né? Energia do Estado de Sergipe, que era a principal empresa que os técnicos da Eletrotécnica trabalhavam. Então eu não quis. Então, quando eu digo isso a Getúlio disse, não era esse o nosso projeto, desde o começo. Não, hoje o Instituto não é isso. O Instituto hoje é a maior fábrica de realizações de sonhos do povo brasileiro. Crianças e mais crianças dentro do Instituto, né, voam alto. Vão ser engenheiros, vão ser médicos, vão ser muita coisa. Produto de um trabalho que, para mim, foi feito pelo corpo docente e pelo corpo de tais. Foi trabalhadores da instituição que mudaram essa realidade. E aí essa discordância que eu tenho com o Getúlio, que ele acha que no projeto já tinha essa concepção. Eu acho que no projeto inicial não tinha essa concepção, acompanhava o desenvolvimento do BID. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que discutir apressadamente. Eu penso, sabe, é uma coisa que pode estar acontecendo na cabeça do governo, que é o seguinte, olha, vai ter a primeira mesa de negociação e nós vamos apresentar os revogaços. Mas se ele tivesse bom senso, tinha algumas coisas que podiam ser revogadas antes, inclusive, de conversar conosco. Por exemplo, a 10.723 é uma delas. Porque muitos processos que estão em andamento para ser decidido a última assinatura do reitor está sendo barrado, ou seja, vai ter que começar do zero por causa dessa portaria. E foi uma portaria realizada, pessoal, vamos combinar. Por exemplo, foi escrita faltando 8 dias para acabar o governo Bolsonaro. Paulo Guedes assina essa portaria, faltando 8 dias para acabar o governo Bolsonaro. Dia 22 de dezembro. Galera, quem assina uma portaria faltando 8 dias para terminar o seu governo, não está fazendo essa portaria para o seu governo, está fazendo para o outro. Né? E Lula tem que dizer que não quer essa portaria. Essa portaria é contraditória ao que nós pensamos sobre o serviço público, sobre o que nós sonhamos para o serviço público. Então, acho que a política de revogação é essa. Algumas coisas tem que ter, pode ser paciência. Por exemplo, uma revogação nociva, a Instrução Normativa 54. Aquela que diz o seguinte, olha, se você entrar em greve, sabe o que acontece de imediato pela portaria do Instrumento Normativo 54? Você é automaticamente desligado do serviço público. Quando você terminar a greve, vai ser repensado se você vai ser aceito ou não pelo serviço público de novo. Olha a ameaça que está sobre as nossas cabeças. A Instrução Normativa 54, se um trabalhador entra em greve, ele se desliga do serviço público por essa portaria. É como se ele tivesse sendo... Ele pediu exoneração. Repara. A volta dele vai se dar através de uma análise. Essa portaria tem que ser revogada imediatamente. Mas como eu acho que nós não temos greve no Novo Horizonte, pode esperar um mês? Pode. Mas eu acho que a portaria 10.723 não pode esperar um dia. Seria bom que o governo Bolsonaro, o governo Lula, imediatamente revogasse aí. Então, essa é a história da revogação. Algumas vão ter que ser discutidas. Vou dar outro exemplo, a portaria 983. Né? Há um entendimento da equipe de transição que ela pode ser mudada para melhorar o aspecto que nós mais combatemos. O que é que nós mais combatemos? Mas nós combatemos a carga horária mínima do docente. 17 horas relógio, hora relógio, né? Aliás, não é 17, desculpa, é 14 horas relógio, que dá 17 horas aulas, e com isso o professor BTT não faz pesquisa, não faz extensão, porque ele já está com a carga horária lotada. Então, e fazer pesquisa, fazer extensão é uma coisa que atende o interesse só do professor? Não, galera. Pega a história do nosso instituto, 2014, 2015. Era lindo ver criança com 13, 14, 15 anos com currículo Lattes, maravilhoso. Né? Os guris ficavam... Ele mostrava, eu tive orientandos de pesquisa
guri de 13, 14 anos, que, professor, eu posso botar isso lá no meu lado? Pode! E ele botava uma felicidade imensa, né, de uma apresentação que ele fez. Maravilha! E os currículos do menino eram lindos. Agora, sabe o que acontece com a pesquisa, com a extensão, pessoal? Não é só lindo. Transforma a vida da criança. Ela vai começar a aprender a dinâmica do processo de aprendizado, a importância do estudo, de ir ao livro. Porque o nazismo, como Bolsonaro dizia, quer livro sem letras. Lembra daquela história? Né? A ciência precisa de livro com muitas letras. E o desafio de ler, de estudar, não é uma coisa que está comum entre a gente. O pesquisador, ele cria esse amor pela leitura, esse amor pelo conhecimento, esse amor pelo livro. Eu estou falando dentro de uma livraria, repara. Então é isso, né? É isso que nós queremos buscar no nosso dia a dia. É isso que está a coisa do Revogaço. Salarial, vamos discutir já já. Vamos. A gente vai entrar agora, né, nessa questão salarial, né? Acho que isso tudo que o Lobão traz para a gente nos faz refletir também muito sobre o nosso papel enquanto trabalhador de uma instituição, dentro de um instituto que lida com a educação, né? A gente vê o papel dos TAs, o papel dos técnicos administrativos lá lidando no acadêmico, lidando com os auxílios, né? A gente vê toda a engenharia, toda a dinâmica do Instituto Federal e como isso transforma as vidas. E quando a gente vai para os interiores, né, Lobão? Vai aqui para o interior do Ceará, imagino que você faça também muito isso no interior da Paraíba, que a gente vê que a cidade, o município, ele se transformou, porque ali agora as pessoas se formaram, as pessoas fizeram não mais o curso técnico, mas também o curso superior, né? E de fato elas se transformaram. Homem, eu tenho um registro, e eu participei desses registros, por exemplo, na cidade de Picuí, na Paraíba, fizeram uma homenagem ao aluno do Instituto Federal da Paraíba, Campus Picuí, que era o primeiro aluno da cidade, que nunca tinha estudado fora da cidade, a ocupar uma vaga no curso de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. Isso é uma coisa extraordinária. É um menino pobre que vai mudar a vida da família, né? Imagina. Isso é Instituto Federal da Paraíba. Isso é Instituto Federal que, na plataforma da ONU, em 2014 e 2015, chegou a estar entre as 5 melhores escolas do ensino médio do mundo. Isso não é pouca coisa, pessoal. Lobo, e já que é para contar a história, no curso onde eu trabalho, que é o curso de licenciatura em Educação Física do Campus Canindé, que fica a mais ou menos 120 quilômetros daqui, nós temos 2 professores, hoje, que são egressos do curso. Fizeram o curso lá, são da comunidade, lá do distrito lá de Canindé, Caridade, terminaram o curso de Educação Física, um hoje é mestre, uma está encaminhada para o doutorado e o outro já é doutor, e os 2 são professores do curso. Camarada, se isso não é transformação, não sei o que é. Eu acho que se a gente for aqui contar casos de sucesso, a gente poderia ficar horas e horas aqui, porque não vão nos faltar, né? Porém, a gente tem uma questão objetiva, né? E aí eu me lembro muito bem, a Artemis vai lembrar dessa história, né? De um governador que nós tivemos aqui, né? O governador Cid Gomes, que disse para que a gente tinha que trabalhar por amor. O professor tem que trabalhar por amor. E nesse tempo eu estava na UES, e eu me lembro que uma das reuniões na Universidade Estadual, né, como professor substituto, e estávamos em greve, e eu me lembro de uma fala muito feliz de uma camarada, que ela dizia o seguinte: governador, por amor nós já trabalhamos, agora a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa se divertir, a gente precisa estar preparado para continuar nessa missão. E isso que a gente fala das questões objetivas, que aí é onde nós vamos entrar agora nessa pauta que nos é tão cara, que é a nossa campanha salarial, né? Então peço para que quem está assistindo compartilhe, né? A partir de agora fique bastante atento ao que nós vamos dizer, porque esse é o rumo agora da nossa grande batalha, talvez nesse início, né? Como o Lobão destacou aqui, nós não vislumbramos uma greve. Pelo menos o cenário não aponta para uma greve inicial, mas aponta para uma grande negociação, né, para uma grande campanha que nós vamos ter aí, que é a campanha salarial. E aí a gente está com 2 coordenadores gerais do Sinasef, né, que é a nossa seção sindical nacional, que vão poder conversar um pouquinho mais com a gente sobre os rumos dessa campanha. Então, queria ouvir primeiro a Artemis, depois passo a bola para o Lobão, tá, para a gente ouvir um pouquinho
sobre essa campanha salarial? Eu vou deixar os números para ele, claro, né? Que ele é o rapaz das contas. Ele é que faz as contas. O que eu quero destacar é que é muito bom. Depois que eu entrei no Instituto, Lobão, que a gente entrou na rede de 2017, então eu nunca nem tinha tido essa sensação, sabia nem como era que é negociar salário, né? Negociar qualquer coisa com... Porque a gente já entrou depois do golpe, né? Então, a gente não tinha vivenciado isso. E depois, principalmente do governo Bolsonaro, quando nas diversas tentativas que nós fizemos, inclusive lá em Brasília, já depois que, em 2022, né, depois que eu ingressei na coordenação nacional, em que nós éramos recebidos já com aviso que não iam negociar com a gente, estavam recebendo a gente só para protocolar, mas que ali iam ouvir a gente porque era obrigatório, porque fazia parte, né, de um protocolo, mas que não estava aberta nenhuma negociação, e a gente poder pensar que hoje a gente vai poder pelo menos fazer exigências, né? Pelo menos negociar, pelo menos poder discutir entre nós aquilo que prioritariamente nós entendemos que é mais importante, faz toda a diferença. E nesse processo, né, desde o ano passado para cá, é importante dizer que a campanha salarial de 2023, a gente até conversou sobre isso, né, Lobão? Ela se confunde um pouco, entre aspas, por conta do tempo, com a de 2024, né? Porque a gente vai estar fazendo aí discussões, assim que a gente termina a de 2023, a gente já vai começar a de 2024, mas pensando na de 2023, nós estávamos desde o ano passado fazendo reivindicações, né? Apresentamos aí uma pauta conjunta, porque principalmente no cenário do governo Bolsonaro, a gente, agora ainda sim, claro, mas durante o governo Bolsonaro nós entendemos que é fundamental a unidade de ação entre os serviços públicos, né, os servidores e servidoras públicas, e a gente vem apresentando essa pauta, né, discutindo parte dessas reivindicações já desde do ano passado. O que a gente tem hoje, né? Eu gosto bastante de ressaltar o que a gente tem hoje. Nós temos um orçamento de 11,4 bilhões para ser repassado de modo linear, porque a LOA de 2023 amarra isso, que tem que ser um reajuste linear para o Executivo Federal. Como esse repasse vai ser feito, nós ainda não discutimos. Quando a mesa de negociação, que está prevista, né, para começar os trabalhos a partir de 7 de fevereiro, começar a acontecer, de fato, é que a gente vai poder discutir isso. Mas até então a nossa discussão é como fazer esse repasse. Mas, além disso, nós temos a reivindicação, claro, de ainda tentar, né, incorporar a esse orçamento de 11,4 bilhões, possivelmente, a possibilidade, aliás, nós queremos discutir isso na mesa de negociação, a possibilidade de aumentar esses 11,4 bilhões, remanejando o orçamento de uma outra pasta, de uma outra rubrica. E também temos a reivindicação de equiparação, né, de equiparar os nossos auxílios, auxílio alimentação, auxílio creche, aos auxílios do serviço público judiciário e do legislativo. Então, é isso que a gente tem. E, para além disso, temos e eu acho importante destacar, porque mesmo que a gente tenha críticas, mesmo que a gente saiba que há limitações, e é sempre importante dizer que está tudo em disputa, inclusive para onde a ministra vai depender também muito da nossa capacidade de luta, da nossa mobilização. Mas nós temos uma ministra da Economia que, ao contrário, né, que foi ajustado, aí, reestruturado o Ministério da Economia, mas a gente saiu de um ministro da Economia que queria colocar a granada no nosso bolso, aliás, disse que colocou a granada no nosso bolso, já tinha colocado a granada no bolso do inimigo, para uma servidora que, inclusive, como nós, está há 7 anos sem reajuste. 6 anos, 5 anos sem reajuste. É uma outra realidade, é um outro parâmetro. E que está disposta a dialogar com a gente, está disposta a não tomar decisões sobre a nossa carreira sem conversar com a gente. Isso nós não tivemos reunião com ela, mas nós conseguimos aí a gente é bem metido, né, Lobão? A gente é cara de pau mesmo, assim. Quando a gente vai para essas coisas lá, a gente entrou, era a fila só das autoridades. Aí a gente entrou lá na fila das autoridades na cara lisa, ficamos pro final e no final a ministra ainda falou com a gente.
Era só para dar parabéns, a gente ainda gravou um vídeo amarrando a mulher dizendo, fazendo compromisso, mas foi isso. Então, eu acho que a partir disso a gente pode pensar os números aí que o Lobão tem para discutir com a gente. Lobão, aí agora é aula de matemática, camarada, vamos é contigo. Vamos lá. A primeira coisa importante nessa campanha salarial é resolver um problema que as pessoas confundem muito. O Brasil está lascado, o Brasil não tem dinheiro. Não é verdade. O Brasil tem hoje em caixa, dados do Banco Central, está lá na página dos companheiros lá da solicitação da dívida, 4,551 trilhões de reais, dividido em 4 fontes. Reservas internacionais, conta única do Tesouro Nacional, orçamento compromissado e depósito voluntário. Então, o Brasil tem dinheiro em caixa. E por que não gasta? Emenda Constitucional 95, a chamada PEC do fim do mundo. Ela proíbe meter a mão nesse dinheiro. Tanto é que, com a PEC de transição foi aprovada, qual foi a dificuldade de encontrar novo dinheiro para o Bolsa Família? Bolsa Família vai gastar em torno de 175 bilhões, ou é 185 bilhões, não me lembro bem o valor exato. Mas esse dinheiro, de um dia para outro, apareceu. Porque tem caixa. O Brasil tem dinheiro muito. O Brasil tem batido recordes e recordes e recordes de arrecadação. E não gasta por quê? Vamos explicar primeiro o que é que não gasta. Não gasta por quê, pessoal? Porque o Brasil é o avalista de todas as grandes empresas que vêm se instalar aqui no Brasil. Em outras palavras, se ela der errado, o Brasil paga o prejuízo. Então ele, para vir para aqui, ele quer ter dinheiro em caixa para ver se o Brasil vai pagar bem o prejuízo caso ele tenha. Né? Essas são as relações espúrias que o Brasil se mantém. Primeira coisa que nós temos que discutir com o governo Lula é: vocês estão nas suas mãos a possibilidade de acabar com a emenda constitucional 95. Vocês têm até o meio do ano para apresentar um PL, que é muito mais fácil do que a emenda constitucional, dizendo quais são os reguladores do gastos fiscais no nosso país. Então pode ser diferente do que está lá, pode ser totalmente diferente, tomara que seja. Porque a emenda constitucional 95, aqui que nós chamamos de PEC do fim do mundo, que nós fomos para lá fazer uma boa movimentação em Brasília, e todo mundo lembra, nós apanhamos muito, foi bomba de gás lacrimogênio, foi helicóptero soltando bomba em cima da gente, foi exército soltando bomba em cima da gente, foi cavalo de cavalaria soltando bomba em cima da gente, e o pessoal foi agora lá em Brasília, não teve nada disso. Nada disso. Nós estávamos com 5, 6 vezes mais gente e não conseguimos chegar perto do Congresso. Porque, meu amigo, tinha hora que aparecia 5 helicópteros assim, em voo rasante, jogando bomba em cima da gente. A gente ficava louco, né? Era bomba em cima de bomba, né? E a gente vai lá e vê aquilo. Né? E nós queríamos fazer o protesto, chegar perto do Congresso, né? Dizer, estamos aqui para não permitir a aprovação da PEC. Naquela época era PEC o quê? Quem lembra? Era 341, era? 241, hoje ela é a emenda constitucional 95, né? Então nós queríamos só isso, chegar perto do Congresso para dizer, olha, nós somos contra isso. Temos 5 carros de som, tínhamos mais gente, muito mais gente do que tínhamos naquela manifestação lá do dia 8 de janeiro, e não conseguimos chegar perto, porque as forças de repressão não deixaram. A diferença é muito grande. Então, primeira coisa, o Brasil tem dinheiro. O argumento que não tem dinheiro não pode ser colocado em discussão. Segundo e aí? O que é que nós queremos? Olha, o governo Lula, no seu primeiro e segundo mandato, desenvolveu conosco uma política de recuperação salarial. De 8 anos de congelamento do governo FHC. Então, o último reajuste de Lula se deu em 1º de julho de 2010, onde nós estávamos vivendo uma política de recomposição salarial. De lá para cá, nós só tivemos perdas, mesmo durante o governo Dilma. Todo mundo sabe que Dilma, para responder ao mercado, fez muitas concessões. Joaquim Levy como ministro. Só no governo Dilma, está aqui anotado, nós tivemos uma perda salarial de em torno de 21% no governo Dilma. Então, uma proposta que nós estamos levando para as bases, levando para a plenária, para discutir olha, eu quero ganhar o salário que eu ganhava em julho de 2010, quando você era presidente, Lula. Ou seja, eu quero que você me pague o mesmo que você me pagava quando você era presidente. A mesma coisa. Atualiza esse dinheiro. E aí se coloca um desafio para o Sinasef. E eu quero viver esse desafio, porque é muito bom esse desafio. Qual é o desafio? É que nós representamos 2 categorias, né, que uma tem a pior perda salarial desse período, que são os técnicos administrativos, estão com a defasagem salarial de quase 63%. Né? Então,
nós estamos pedindo para eles, então, a recuperação disso. E nós temos os docentes, que nessa quadra histórica, eu não estudei todas as categorias, né, pessoal, não sei aí de reajuste, mas provavelmente é uma das categorias que tem menos perda nesse período. As perdas ficam em torno, cada posição da tabela tem uma perda diferente, porque os reajustes foram diferentes para as posições da tabela, as perdas ficam em torno de 28%, um pouco para mais, um pouco para menos. Então, olha o que nós estamos propondo que a gente peça ao governo. Um reajuste de 63% para os tais e em torno de 28% para os docentes. Cada posição um reajuste diferente, para recuperar as perdas. Ou seja, voltar a ganhar o que a gente ganhava no último dia que Lula pagou para a gente. Aquele salário que Lula pagou para a gente em julho de 2010, Lula paga o mesmo agora, é um grande argumento. É um argumento muito bom. Eu quero ganhar com o Lula que você pagava a gente, a mesma coisa. Né? Então, essa é uma proposta boa. Só que agora, na campanha salarial, além disso, que nós vamos negociar além disso, vamos negociar toda a reestruturação da carreira. Vai voltar um bom debate, importante debate para RSC para os tais. E não é só um aumentozinho de salário, pessoal. RSC é uma coisa importante do ponto de vista de você entender que o conhecimento se constrói também por fora da academia. Então, nós temos que entender que o RSC não é só porque os docentes que têm o RSC ganharam mais dinheiro. Foi reconhecido que os docentes aprenderam coisas, tiveram conhecimento, construíram conhecimento a partir de ações práticas da sua vida, no seu trabalho, na sua pesquisa, por fora da academia. Isso é bom. Isso não é só aqui no Brasil, não. Em vários países tem. Inclusive, eu fiz parte dessa luta pelo RSC, organizar todo esse processo. Nós fomos buscar o estudo de algo semelhante, o nome não é RSC, mas da França. A França é mais avançada, viu? A França, além de pagar o dinheiro, dá o título, tá? Dá o título. Né? Então, ou seja, a França reconhece, em vários países, Canadá também, vários países têm isso. Você reconhece a formação que você pode adquirir a partir de processo educativo, da sua vida, da sua experiência por fora da academia. No Brasil, não. No Brasil, só aceita se for na academia. O RSC é um avanço nesse sentido. Então, RSC para os tais, já. Vamos discutir com os reitores, vamos discutir com os companheiros da FASUBRA, vamos fazer esse bom debate. Isso é muito importante. Tá? A segunda coisa, né, é STEP. E aí, algumas pessoas resgataram um áudio, né, de 2015 do Sérgio Mendonça, quando ele fala o seguinte: olha, vocês estão propondo aumento de STEP, que hoje é tantos por cento para 5%. Não pode ser assim. STEP não cai do céu. Esse reajuste de níveis tem que ser ligado ao crescimento da economia, ao PIB. E nós só botaram o áudio do Sérgio. Naquele dia na reunião, eu estava presente na reunião quando ele disse aquilo, e nós contrapropusemos a eles. Não, Sérgio Mendonça, você está errado. Quem faz isso, quem mede crescimento econômico, crescimento do PIB, são os ganhos reais. Nós queremos isso para ter ganho real de salário. O STEP é outra coisa. O STEP, o que é que o STEP tem que medir? Tem que medir o conhecimento e a experiência adquirida pelo período de interstícios, que no caso dos técnicos são 18 meses, o que você acumulou de conhecimento. Tanto é que o STEP não é automático, você tem que prestar informações do que você adquiriu quanto experiência nesses 18 meses. Aí, a partir desse processo, você tem direito à mudança de nível, porque você vai prestar um serviço à sociedade com a maior qualidade, com a maior determinação, com o maior conhecimento. É por isso que nós defendemos o STEP. O STEP não tem nada a ver com crescimento ou não crescimento da economia. Sim. Crescimento ou crescimento da economia tem a ver, sabe o quê? Tem a ver aumento real do salário. Se o PIB cresce, eu quero ter aumento real do salário. Né? Então é isso aí. Agora, o que a companheira Artes colocou, eu achei interessante, é o seguinte: Bolsonaro deixou de fazer uma coisa que era obrigação dele. O que foi que ele deixou de fazer? A LOA aprovada, antes da LOA aprovada, se faz o PL, né, que determina o reajuste das categorias. A LOA aprovada é para cumprir esses PLs. Nós estamos numa situação inédita na história do Brasil, inédita. Nós temos o dinheiro consolidado para dar o nosso reajuste, está lá, 11,4 bilhões para ajustar o salário dos servidores públicos federais do Executivo, e não temos o PL que determina como vai ser gasto esse dinheiro. Os motivos que Bolsonaro não assinaram, eu não posso precisar aqui, mas eu posso precisar o seguinte: que houve uma articulação muito forte do senhor senador Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele queria, né, negociar que todos os servidores públicos tivessem o mesmo reajuste, que era 6% em janeiro, ou em fevereiro, e esse, no dia 30, acho que vocês acompanharam pela TV Câmara, foi aprovado de bolo.
vários reajustes do setor judiciário, do setor legislativo de 6%. Eu tenho a ligeira impressão que nossos companheiros executivos devem ter olhado aquela cena e ficado chorando em casa. Como é que todo mundo tem aumento de dinheiro, não? Porque o Bolsonaro se negou a fazer. Agora, olhe bem, eu avalio isso como uma coisa boa para a gente. Boa para a gente. Porque os 6% em janeiro não vai resolver nossas vidas. Né? É muito ruim. E nós, aí a Arthur já falou, conseguimos, né, no nosso enxerimento, né, na hora de dar parabéns à ministra pela sua posse, nós dizemos assim: parabéns, ministra, mas nós queremos negociar. Parabéns, ministra, mas nós queremos negociar. Ministra, você sabe que o orçamento foi aprovado, mas ela nem deixou eu falar disso, mas não tem PL. Não tem como é que vai. Exatamente, nós vamos fazer. Quando ela fez, nós vamos fazer isso. Não. Não faça sem ouvir a gente. A gente quer ser ouvido desse PL. Ela fez, tá bom, vou ouvir vocês. Porque provavelmente, se não fosse essa conversa extraoficial, talvez o PL já estava pronto. E qual seria o PL? Repetir a mesma coisa que está para o judiciário e que está para o legislativo. O que é ruim. E aí, olhe bem, esqueça a campanha salarial 2024, por enquanto, nessa falinha rapidinho que eu vou falar. Para 2023, ainda temos duas coisas a negociar com o governo. Uma, reajuste imediato dos nossos benefícios. Ei, governo, desde 2012 que eu ganho R$ 428 de auxílio alimentação, enquanto um cara lá do legislativo ganha R$ 1.200. Ganha R$ 1.200. Ou seja, por que ele pode comer melhor do que eu? Eu quero comer bem também, calma. Então, e esse reajuste pode ser imediato? Pode. Porque não é dessas verbas de reajuste salarial. O reajuste para esses benefícios, benefício creche, esses benefícios eles são feitos, né, através de uma outra rubrica chamada verba de custeios. Né? Então, pode ser feito imediato. Está lá, a verba de custeio pode ser gasto imediato. Né? O salário, não. O salário só tem que ser aprovado na LUA para ser aprovado no próximo ano. Só que, como não tem PL, a gente pode discutir uma maneira de, sem mudar o impacto orçamentário, construção de um reajuste melhor para a categoria. Isso pode ser discutido? Pode ser discutido. Depois do governo responder para a gente o que nós queremos. E o que é que nós queremos? Nós queremos um reajuste imediato dos 4 anos de congelamento do governo Bolsonaro. Nós vamos esperar. Agora, deixa eu terminar falando uma coisa muito importante. O governo está acompanhando a gente, viu? O governo está acompanhando movimento por movimento do que nós estamos fazendo. Porque hoje de manhã, na reunião do Funasef, eu tive uma surpresa. O que é que está na nossa cabeça? Que dia 7 iria o quê? Iniciar as negociações, correto? Não é bem assim, não. É algo que o governo vai fazer, mas eu acho que o governo tem sentido fazer, é importante fazer. Dia 7, o governo vai anunciar a abertura das mesas de negociação e vai discutir com a gente qual metodologia vai ser aplicada. Vai ter mesa setorial, a mesa geral? Então, o governo não vai responder as nossas propostas já no dia 7. Ele primeiro vai discutir isso. Por que eu estou dizendo que o governo está acompanhando a gente? Porque a gente começou a fazer fala de exigência que no dia 7 a bola está com o governo e o governo tem que nos responder. E eles disseram, calma, nós vamos lhe responder, mas não é dia 7. Tá? Dia 7 a gente vai estar na mesa. Porque a mesa tem um processo jurídico, vai ter que ter portaria, por exemplo. Sou eu que vou negociar, tem que ter uma portaria em meu nome que eu estou negociando naquele dia e não levo falta no meu trabalho, né? É contado como trabalho efetivo do que eu estou fazendo. Então, tem todo um processo aí legal que tem que dar substância a esse procedimento. Então, e outra coisa que eu acho que tem sentido também, tá? E se vocês discordarem, vocês podem discordar, mas já tem sentido. Caramba, se eu sou o governo, depois de 7 anos, 7 sem reajuste, 8 anos sem negociação, e aí esse governo vai dar a gente o direito de negociar, aí eu faria uma solenidade. Se eu sou o governo, eu faria uma solenidade. É justo, e eu estou feliz, porque nós vamos começar a negociar. Se dia 7 é apenas a solenidade, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz. Claro que eu vou pedir para ele para a mesa começar dia 8. mas eu estou feliz. Eu estou feliz com esse processo. Lobão, cara, obrigado, né? Acho que foi importantíssimo a gente ter esse momento, a gente viver esse momento, porque de fato é algo que angustia muito nossos servidores, nossas servidoras, nossos filiados, né, e filiadas, essa questão salarial, né? E agora sim, eu ia pedir para vocês, né, mais uma vez agradecer, né? E antes de eu fazer o fechamento, eu queria que vocês fizesse aqui a consideração final, né?
tudo para a gente encaminhar aqui para os fechamentos. Mas, de antemão, eu queria agradecer demais a disponibilidade ao debate, né, a disponibilidade de estar aqui conosco, né, de apresentar as coisas, acho que hoje de uma forma muito tranquila, de uma forma, né, muito didática. E essa é a intenção dessa plataforma, a intenção desse projeto, a intenção desse trabalho, né? Que a gente possa estar chegando às pessoas de uma forma mais rápida, mas é um espaço em disputa, viu, Lobão? Que eu sempre falo, de espaço, a internet é um espaço ainda em disputa que nós precisamos não só ocupar, mas qualificar. Então, só para passar aqui para a Artemis, para fazer... pessoal, ó, eu chamo a Artemis de Artemis, né? Mas eu vejo... E Artemis, né? Eu, Valmir, chamo de Artemis. Mas o povo de Artemis, aí, né, só para vocês saberem que a gente está falando sempre da mesma pessoa, tá? Então, só pode agradecer, viu? Obrigado por você ter vindo. Não, eu que agradeço. Eu tenho muito orgulho desse sindicato, dessa sessão. E eu queria começar ressaltando, né, que eu não falei isso, mas eu tenho muito orgulho de todos os meus colegas e minhas colegas de trabalho, docentes, tais, que durante esse tempo todo tiveram ao nosso lado nas lutas, encabeçando as lutas, tiveram na linha de frente, nas lutas para eleger Lula e derrotar Bolsonaro, tiveram no comitê que nós, em defesa da democracia. Agradecer muito a equipe, especialmente a equipe de comunicação, que hoje, como coordenação nacional, eu posso dizer que é uma das referências de equipes de comunicação a nível nacional dentro do Sinasef. Então, isso é muito importante. Quero agradecer e parabenizar a diretoria, aos meus colegas e minhas colegas, né, que estão aqui doando seu tempo, energia, mas também estão ousando em arriscar, incorporar novas linguagens. Eu acho que isso é muito importante. E eu queria terminar dizendo, eu quero citar o Paulo Freire, depois de tudo que a gente vivenciou, desses anos terríveis, eu queria ler um trecho que eu acho que pode ser, dialogando, Lobão, com aquela proposta que você fez hoje de manhã lá na reunião do Fonasef, pode ser aí a nossa epígrafe de abertura desse processo de luta e negociação que a gente começa em 2023. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E eu acho que esperançar, que a gente estava discutindo hoje sobre o nosso sentimento e sobre essa jornada de lutas que a gente vai começar em 2023, é justamente isso, é esperançar a luta, as lutas, né? É esperançar não como quem espera, mas justamente como quem lutou todo esse período, como nós tivemos aí ativos nos processos de luta, e continuarmos com essa esperança ativa, né, que se mobiliza, que modifica, inclusive, a realidade, e que a gente sabe, né, que a nossa luta é para fazer um Brasil mais justo e melhor para todo mundo. E eu acho que a gente está cumprindo bem esse papel, e parabéns por esse momento, que eu acho que também vai ser uma contribuição para a gente construir esse outro Brasil, que a gente precisa. Obrigado, Artemis. Passar aqui para o Lobão. Agradecendo muito esse convite. Tomara que essa experiência seja repetida pelas seções sindicais do Brasil afora, que eu acho que isso pode dar caldo, pode aumentar a nossa luta, né? E eu queria terminar dizendo o seguinte: a experiência que nós temos é que as nossas vitórias estão muito ligadas à nossa capacidade de organização, à nossa capacidade de mobilização, ao fortalecimento do nosso grande instrumento de luta, que é o sindicato. E nós passamos por um processo de muito desgaste do sindicato. A nossa categoria abraçou a campanha de Bolsonaro. Em 2018, infelizmente, a massa nossa estava com Bolsonaro. Estava contra o sindicato, tinha raiva da gente. Eu, uma vez, numa atividade lá no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, um companheiro lá, trabalhador, queria me agredir, né? Porque eu era sindicalista. Então, esse tipo de comportamento não se muda de um dia para o outro. Então as pessoas começam a achar, né, que na cabeça dele modernidade se construíram e é possível fazer coisas por fora da unidade sindical. Pessoal, o sindicato é nossa
grande arma. O Papa... Qual é o nome do Papa mesmo? O nome do Papa para mim. Atual, não, o Papa é o Papa Francisco. Francisco. O Papa Francisco, grande argentino. Pronto, a Argentina é mais fácil. Disse uma coisa maravilhosa pra gente. O Papa Francisco, quando era o seguinte: sindicatos dá voz a quem não tem voz. Ele estava lendo um texto sobre isso, aí ele parou e repetiu: sindicato dá voz a quem não tem voz. Então, aqueles companheiros que ainda não são sindicalizados, fortaleça essa luta, se filie ao sindicato. Nós, classe trabalhadora, somos heterogêneos, pensamos diferentes. Então vamos para o sindicato e leve a sua ideia. Não precisa ser igual à minha. Leva a sua ideia para lá. E lá nós discutimos, aprofundamos e, se necessário for, votamos. E aquilo que a maioria se consolidar vai ser a posição da nossa classe, a posição da classe trabalhadora. Então é isso. Quando eu quero que o sindicato defenda alguma coisa, eu construo. Eu vou para as instâncias do sindicato. Eu discuto com meus pares. Eu aprovo isso em assembleia. Né? A outra coisa é disposição. Nós temos que construir disposição, pessoal. Nós temos que se mexer, construir disposição. Não vamos ter vitórias sentado nos nossos gabinetes, sentado no nosso local de trabalho e respondendo coisas através de WhatsApp, né, através das mídias sociais. É preciso interagir, é preciso participar, é preciso se dinamizar daquela maneira que você puder. Mas são essas coisas que fortalecem a vida da classe trabalhadora. Obrigado pelo espaço, estamos muito, mas muito empenhados e felizes, porque depois de 8 anos vamos sentar e vamos negociar e vamos representar a classe trabalhadora nesse processo. Obrigado pelas palavras, Lobão. Obrigado, Artemis. Né? Vou te chamar de Artemis, não, vou te chamar de Artemis, que é... E assim, pessoal, eu queria agradecer a você, né, que está nos acompanhando aí, pela paciência de ter ficado até agora. Se ficou até agora e está no YouTube, curte. Porque gostou. Se tá no YouTube, curte, compartilha. Se tá no Instagram, compartilha. Se tá no podcast, tá no Spotify. Se tá indo pro campus e viajando pro campus e tá ouvindo, então mostra pros colegas, né? Compartilha, porque essa é uma forma da gente chegar até você, de você chegar até a gente, né? A filiação, ela é fundamental, então você que ainda não é filiado, não é filiada, venha se filiar ao sindicato, né? Venha fazer parte dessa luta com a gente. E aqui eu queria fazer um agradecimento muito especial à nossa equipe de comunicação, né? Que de fato é uma referência tanto na competência técnica como na dimensão humana, né? São pessoas aqui, nominalmente, a Julita e a Wandi, né? São duas pessoas fantásticas. E fazer um agradecimento muito especial ao nosso diretor Paulo Marconi, né? Que foi quem idealizou, pediu uma salva de palmas para quem está aqui, para o Paulo que está aqui, né? Que foi quem idealizou desde a chegada dele ao sindicato, né? E aí casou muito porque eu não tenho o conhecimento técnico, mas sou gaiato de estar aqui na frente da câmera, né? De tentar fazer essa mediação. E casou muito porque é um espaço em disputa, né? E coordenando essa nova equipe de comunicação, a gente tem a nossa diretora também, a Raquel Nepomuceno, que eu peço uma salva de palmas, né? E a gente está aqui com o Augustinho aqui também, né? Nosso diretor também está aqui. Então, assim, ao nosso câmera, o Efraim também, né? Que está aqui agora nos acompanhando nessa... Era uma briga que a gente tinha com o Paulo, para o Paulo sair de trás da câmera e vir para o debate, né, deixar o povo trabalhar. E assim, gente, a gente está começando um novo ciclo na diretoria, Artemis e Lobão. E como todo novo ciclo, ele se impõe cheio de desafios, mas com um horizonte muito mais promissor do que era quando nós entramos aqui na gestão passada. Então, eu entendo que as batalhas, elas estão aí. A gente pensava que ia ter o começo de ano tranquilo e não tivemos. E queríamos agradecer também aqui a Lamarca pelo espaço e dizer para você que já teremos também nosso segundo episódio, já o terceiro, já o quarto. Se acostumem com essa cara barbuda aqui, que vai estar aqui com vocês, conversando, trazendo novos convidados,
né, já me colocando como âncora do podcast, viu? E vai estar aqui para fazer esse debate. Gente, só a luta muda a vida. E nós estamos aqui porque nós acreditamos, como diria Belchior, que amar e mudar as coisas nos interessa mais. Grande abraço e até a próxima.